Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula sobre liderança para enfermeiros. Estamos aprendendo a desenvolver uma liderança positiva em ambiente hospitalar. E essa nossa última aula falará sobre avaliação individual e da equipe. Na verdade, não falaremos aqui sobre uma avaliação formal. Estamos falando sobre a avaliação de uma forma mais pessoal, que precisamos olhar para o nosso liderado, conhecer o nosso liderado. Vocês sabem que as pessoas que lideramos, elas gostam até de receber as nossas críticas, os nossos puxões de orelha, porque elas se sentem vistas, elas se sentem observadas e, no entanto, valorizadas. Então, olhem para os seus liderados. Olhem para as suas equipes, como elas conduzem o trabalho, a forma com que elas preferem trabalhar. Tudo isso é importante para que saia um trabalho bem feito. Vamos também aprender a reconhecer os esforços da equipe, os esforços individuais para determinadas tarefas. Elogiar os nossos liderados é tão importante. Cada vez que elogiamos uma pessoa, ela quer fazer aquilo melhor, é o reforço positivo. Então, se ela está indo bem em tal quesito e nós a elogiamos, ela fará aquilo cada vez melhor. E uma coisa muito importante, aprender a satisfazer as necessidades dos nossos liderados e não as suas vontades. Isso é muito importante. O que é necessário para que ele trabalhe bem? E o que é apenas uma vontade dele, que é passageira, que é um desejo. Então, nós precisamos aprender a discriminar essas duas palavrinhas, a necessidade e a vontade. Usar sempre de ética e transparência. O líder precisa ser transparente e precisa ser constante. Aquele líder que o liderado não sabe como ele vai reagir à sua conversa, porque um dia ele está bem, outro dia ele não está nada bem e ele está nervoso. Então, ele fica muito inseguro para fazer uma comunicação com o seu líder. Então, usar sempre de ética, transparência, tranquilidade. Quando for necessário falar algo difícil com algum liderado, mostrar para ele alguma atitude inadequada que ele teve, sempre começar pela parte positiva. Sempre dizer, você é tão bom nisso, você é tão competente, você é tão responsável, mas nesse ponto eu fiquei muito insatisfeito com você, porque nesse ponto você não foi adequado. Então você está avaliando a atitude da pessoa e não a pessoa. Nós precisamos aprender a distinguir isso também. Avaliar as atitudes, falar e criticar as atitudes e não a pessoa, para que ele modifique as suas atitudes. Nunca se referir às pessoas, mas às suas atitudes. Fazê-los refletir, fazê-los dar sugestões, valorizar o que eles falam, deixar o liderado falar, ouvir mais, falar menos. Nós temos dois ouvidos e somente uma boca. Deixar com que ele fale, dê sugestões, que ele tenha mais autonomia, que ele seja valorizado. Esse é um tipo de avaliação que nós precisamos ter da nossa equipe. E aí, como é quando nós recebemos estímulo, nós fazemos melhor? É uma frase que eu quis deixar para vocês, né? Então, se nós estimulamos o nosso liderado, ele quer fazer cada vez mais e melhor. E isso é muito bom para toda equipe, para todo trabalho. E também gostaria de compartilhar com vocês uma frase que escutei de um professor no meu curso de gestão hospitalar, que nunca mais eu esqueci, e quem me conhece sabe que eu falo sempre dessa frase: firme com os resultados,
doce com as pessoas. Cobre o resultado, porque na saúde nós precisamos de resultados, nós temos metas diárias que nós precisamos cumprir, mas seja tranquilo com as pessoas, fale de forma ética, fale de uma forma que ele não se sinta acuado e respeitado, que ele se sinta respeitado por você. Firme com o resultado, doce com as pessoas. E para que a gente tenha tudo isso em mãos para o nosso trabalho, nós precisamos muito do autoconhecimento. Agora é uma parte mesmo bem reflexiva, que nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas qualidades, as nossas limitações, os nossos desejos, conhecer os nossos pontos fortes. Todos temos facilidades, habilidades, fortalezas dentro de nós. E temos também as inadequações, os pontos fracos, porque ninguém é perfeito. Então é muito importante que nós nos conheçamos para poder fazer uma liderança muito melhor. E antes de liderar alguém, é necessário liderar a si mesmo. Então, ter o controle das suas emoções, ter o controle da sua fala, daquilo que se fala. Falar não se volta atrás. Falar são palavras ao vento, são penas ao vento, que a gente não consegue recolher. Então, que a gente possa pensar, refletir antes de tomar uma atitude, antes de fazer uma fala, às vezes, que vai magoar alguém, que vai ferir alguém. Então, a gente precisa se conhecer, saber qual é o nosso ponto de equilíbrio para poder atuar de uma forma melhor. E olha lá, o autoconhecimento, ele amplia o nosso entendimento sobre quem somos e sobre quem lideramos. Estimulamos potenciais e aí sim melhoramos os resultados. Então fica aquela pergunta: você conhece a si mesmo? Pergunta muito difícil, que merece muita reflexão da nossa parte, mas que vai ser muito importante em todos os sentidos da nossa vida. E você conhece a sua equipe? Você sabe com quem trabalha? Você sabe lidar com todas essas personalidades individuais que nós convivemos no nosso dia a dia? Porque se a gente conhece, fica muito mais fácil atingir os nossos objetivos, as nossas metas. E para que tudo isso flua, nós precisamos de nos cuidar. O autocuidado. Nós somos seres integrais. O corpo e a mente precisam de descanso, não podemos pensar só em trabalho. Nós precisamos fazer coisas que nos agradam, tirar o foco único do trabalho, focarmos em outras coisas agradáveis à nossa pessoa, para que a nossa mente relaxe, para que o nosso corpo relaxe e a gente viva melhor. O autocuidado é a chave para não desrespeitarmos os nossos limites e termos uma vida mais plena, mais abundante e feliz. Nós temos que aprender a respeitar os nossos limites físicos, nossos limites mentais e nossos limites sentimentais também, emocionais. E aí umas dicas, né? Umas dicas práticas. Como é que eu vou me cuidar? Primeiro, a gente sabe cuidar da nossa saúde. A gente sabe que as pessoas da área de saúde, às vezes, são displicentes com a própria saúde. Cuidam dos outros e não cuidam de si. E aí, carregam muitos problemas pela vida. Então, cuidar da sua saúde também. Entender o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Uns mais agitados, outros mais tranquilos. Mas entenda como você é. Fique perto daqueles que te fazem bem. Às vezes nós temos afinidades e os não afins dentro do nosso círculo de trabalho, não é? E nós precisamos aprender a valorizar aqueles que nos fazem bem, aqueles que comungam com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade.
com os nossos princípios e não nos deixar levar por outros que não têm os princípios parecidos com os nossos. Manter princípio é muito importante para a nossa saúde emocional. Enche o seu tanque com o que você gosta de fazer. Ouça música, dance, cante, pinte, veja vídeos, veja minisséries, faça aquilo que você gosta de fazer para que você possa se tranquilizar e se reabastecer. Tenha um tempo para si. Não podemos pensar só no outro, nós também precisamos de descanso, também precisamos de refazimento. E cultive a sua espiritualidade. Acredite naquilo que você quiser, mas tenha fé. Tenha fé na vida, tenha fé na humanidade, tenha esperança de que tudo pode ser melhor, de que tudo será para o nosso bem, de que as coisas que acontecem na vida, os relacionamentos que temos no ambiente de trabalho ou fora dele, não são por acaso, são sempre para o nosso crescimento. Então tenha fé, tenha esperança na vida. E eu deixo aqui também para vocês algumas reflexões. Você tem olhado para os seus liderados? Você tem olhado para a sua equipe com esse olhar mais apurado, com vontade de conhecê-los realmente? Você tem se analisado? Como é que você reage frente às situações? Se você enfrenta os conflitos, se você não enfrenta os conflitos, se você espera que os outros resolvam as coisas por você, ou se você está com vontade de resolver as coisas ali com a sua equipe de trabalho. E por último, o que você está fazendo para cuidar de você? E o que você está fazendo para cuidar da sua equipe? Eu espero que vocês façam essa reflexão e que essa reflexão ajude a todos a ter uma liderança melhor. Vamos lembrar, líder, a enfermagem, ela lida o tempo todo com o sofrimento alheio. Não é fácil, vocês sabem muito bem disso. Então cuidem dos seus liderados, olhem para eles com carinho, com atenção, mas também com a firmeza necessária para que eles sejam e se sintam valorizados. E cuide de você, porque a gente só dá daquilo que a gente tem. Então nós precisamos encher o nosso tanque com atitudes positivas, com emoções positivas, para que a gente possa transferir isso para os outros, emanar isso para os outros, para que o nosso ambiente de trabalho seja mais tranquilo, seja equilibrado e possa cumprir com o seu papel, que é o cuidado com os nossos pacientes, tão queridos que são por todos nós. Então, cuide de você para que possamos cuidar dos outros também. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui algumas referências de livros que eu acho muito importantes, que vocês podem se aprofundar no tema da liderança. O primeiro que eu gostaria de falar é este que está por último, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Ele é incrível esse livro, na minha opinião, e eu gostaria muito que vocês lessem. Inclusive, ele fala da liderança de Jesus Cristo, que com o seu exemplo, com as suas atitudes, arrastou uma humanidade e as suas palavras fazem eco até hoje, depois de 2000 anos. O livro também, o livro de ouro da liderança, de John Maxwell, também é importante. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, um livro muito bacana de se aprofundar. Líderes se servem por último, que é do Simon Sinek. Esse rapaz, ele tem muitos vídeos na internet muito interessantes sobre liderança. Quem quiser assistir, eu recomendo bastante.
A arte da guerra também é importante, e esse do Daniel Goleman, que ele fala da inteligência emocional, que nós também comentamos lá atrás, numa das nossas aulas. Então, são referências para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema tão importante para o enfermeiro, que é a liderança. Eu espero que tenha valido a pena essas 4 aulas que tivemos, que vocês realmente se motivem a estudar mais, a refletir, para que possamos nos aperfeiçoar, nos desenvolver nessa competência tão importante que é a liderança para a enfermagem. Agradeço a todos que ouviram as aulas, que viram as aulas, e me coloco à disposição para quem quiser continuar com esse assunto. Podemos nos conversar aí pelos canais da internet. Muito obrigada a todos.